Querido, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 29. Amém? Vou dar aí um tempinho para você abrir. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler de novo. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, orar por esta live, orar, Deus, por esta mensagem. E eu peço, Deus, que o Teu Espírito nos dirija nesse tempo. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito traga inspiração, revelação da Tua palavra. Senhor, nós queremos aprender, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser tocados pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos entender a Tua palavra de maneira clara. E nós queremos, Senhor, assim, poder obedecer a Tua voz, Senhor, e alinharmos o nosso coração com o Teu coração. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas. Que todo impedimento, toda barreira, que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós declaramos agora, cessa em nome de Jesus. Pai amado, que esse tempo seja um tempo de paz, um tempo onde a Tua semente seja semeada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui o Evangelho de João, nesse trecho, diz que João Batista, ele estava ali fazendo o seu ministério, ele estava cumprindo ali o seu chamado, João Batista, e em certo momento diz aqui a palavra de Deus que João viu Jesus vindo na sua direção. Não é? Então eu imagino aqui que João estava ali fazendo as suas coisas e cumprindo o seu ministério, e de repente ele percebe que Jesus vem na sua direção, que Jesus estava se aproximando dele. E o texto bíblico diz que João, ele faz uma afirmação a respeito de Jesus. João, ele fala: olhem, vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João, ele faz uma afirmação muito pontual a respeito de Jesus, ele afirma algo a respeito de Jesus. E nessa noite eu quero falar com vocês a respeito do Cordeiro de Deus. Eu não sei se você entende, se você compreende o que este texto significa, ou o que João estava falando a respeito de Jesus. E interessante que nessas últimas semanas na Surf House School, nós estamos falando a respeito da Bíblia, e na última aula nós falamos a respeito da hermenêutica e da arte de interpretar a Bíblia, de como a Bíblia deve ser interpretada, como a Bíblia deve ser entendida. E nós falamos a respeito de que a Bíblia ela se explica. Né? A própria Bíblia se explica à medida em que você vai correlacionando textos, né? E você vai entendendo e compreendendo expressões, significados, a doutrina vai sendo estabelecida a partir de vários textos da Bíblia. E nessa noite eu quero fazer isso com vocês. Eu quero passear um pouco na Bíblia e aproveitar esse domingo de Páscoa para nós mergulharmos mais profundo a respeito da Páscoa, do significado da Páscoa, do Cordeiro de Deus, para nós sairmos um pouco da superfície onde muitas vezes nós estamos
né? Principalmente quando nós participamos de festas que já estão muito bem estabelecidas na cultura, né? Então, muitas vezes nós temos ali um almoço de Páscoa, ou curtimos o feriado da Páscoa, mas não temos o devido entendimento do que é a Páscoa, do significado da Páscoa e de como e das implicações que a Páscoa, o simbolismo que a Páscoa tem a respeito da nossa própria vida. Então eu quero te convidar essa noite para nós mergulharmos um pouco mais a fundo e nós entendermos de maneira mais plena e completa o que João quis dizer quando ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Nós vamos lá para o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 12. O capítulo 12, ele fala a respeito da Páscoa. E é importante nós entendermos o que é a Páscoa, como ela foi instituída, quais simbolismos nós encontramos por trás dessa história. E ela tem muita coisa importante para nós aprendermos. O desejo do meu coração é que depois dessa mensagem, a galera aqui da Surf House tenha uma noção mais completa, um entendimento maior a respeito da Páscoa e que, quem sabe, de hoje em diante, a tua Páscoa nunca mais seja a mesma. Você possa, a partir deste encontro com a palavra, você possa crescer no teu entendimento a respeito desta data e do significado que ela pode ter na nossa vida. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, desde o versículo 1, quase o capítulo todo, a Bíblia vem falando a respeito da Páscoa. A Páscoa foi um evento, originalmente, né, foi um evento que aconteceu com o povo hebreu, enquanto este estava cativo, enquanto este estava escravizado no Egito. Né? Então vocês se lembram que Deus chama Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó tem seus filhos, depois José vai para o Egito, aí Deus usa José de forma poderosa ali no Egito, e eles vão viver ali no Egito, toda a sua família, e o tempo vai passando, e aquele povo vai crescendo, e eles vão sendo escravizados ali no Egito, e a Bíblia diz que eles ficaram ali por mais de 400 anos escravizados no Egito. E esse era o cenário onde Deus institui a Páscoa. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo. O povo estava clamando por libertação, o povo estava sofrendo debaixo da servidão ali, né, do faraó. E vocês conhecem a história, acho que a maioria de vocês. Então Deus levanta Moisés e envia Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. E em certo momento Deus envia 10 pragas. Né? E então ele começa a executar o juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. E a Páscoa ela se encontra exatamente na última e na 10ª praga, aonde Deus iria ali executar, ou Deus iria ali aplicar o seu juízo sobre o Egito. E Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, reúne aí os líderes do povo e diga isso para o povo. Um pouco antes da execução da 10ª praga. Ele fala: diga para cada chefe de família escolher um carneiro novo, de 1 ano, sem defeito. Pede para eles recolherem um por família, e no 14º dia desse mês, que a partir da Páscoa passou a ser o primeiro mês do calendário hebraico, que é o mês de Nissan, no 14º dia,
vocês vão pegar esse carneiro, vocês vão entrar nas suas casas, vocês vão assar esse carneiro, vocês vão fazer pães asmos ou pães sem fermento, e também um molho amargo, e vocês vão comer essa ceia. E nessa noite vocês devem permanecer nas suas casas, vocês devem pegar o sangue desse carneiro e passar nos umbrais das portas das casas. Então, cada família na sua casa, comendo esta refeição, e debaixo dos umbrais das portas, né, comendo debaixo dessas casas e com o sangue colocado nos umbrais das casas. E diz o Senhor que nessa mesma noite ele passaria sobre o Egito e o anjo da morte iria tocar todos os primogênitos. E eu vou ler o texto aqui para vocês, depois nós vamos descrever um pouquinho mais e detalhar um pouco mais. Êxodo capítulo 12, verso 21, diz assim: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a esta ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Amém, queridos? Então a Páscoa, originalmente, ela aconteceu no Egito e foi na execução da 10ª praga, onde os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, foram mortos. E a Bíblia diz que o anjo da morte passou por cima do Egito e nas casas onde havia ali a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não parou, ele passou. E esse é o significado da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, porque Deus passou e não parou sobre a casa dos israelitas. Amém, queridos? E aqui nós vemos uma série de simbolismos. E a Bíblia diz, e a ordem de Deus foi que Deus disse para Moisés de que eles deveriam fazer isto, ou seja, todo ano, no primeiro mês, no 14º dia, eles deveriam celebrar a Páscoa do Senhor. E nesse dia eles deveriam honrar ao Senhor e lembrar daquilo que o Senhor fez. Então, a partir desta Páscoa, todo ano, até hoje, é comemorada a Páscoa, o dia em que Deus livrou Israel das mãos de Faraó. Amém, queridos? E é lindo ver como a Bíblia, e nós falávamos isso também nessa semana na escola, de que toda a Bíblia, ela, apesar de serem vários livros, diversos livros que foram escritos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, é um livro que ela tem uma só mensagem. É um livro que fala e traz uma mensagem central. E a mensagem central da Bíblia é Jesus. E nós vemos essa marca d'água,
esse detalhe que está desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Jesus sendo revelado por toda a Escritura. E é lindo ver como que Deus, ele introduziu aqui já, ali no Êxodo, introduziu a figura do Cordeiro, introduziu o simbolismo do que ele iria fazer com Cristo milhares de anos depois. E é interessante ver que depois dessa Páscoa, o tempo foi passando e o povo entrou na Terra Prometida e a nação de Israel foi crescendo e foi se estruturando e os profetas vieram, reis vieram e todos eles falaram e profetizaram e apontaram para esse Cristo que haveria de vir, para esse Messias que haveria de vir. E eu gostaria de citar aqui para vocês o profeta Isaías, no capítulo 53. É lindo esse texto. O profeta Isaías está profetizando a respeito do Messias, estava falando a respeito de Jesus, milhares de anos antes. E eu vou ler para vocês, porque é interessante ver como a própria Bíblia ela se revela, ela se explica, e ela aponta para Jesus. Então nós vemos ali, primeiro cenário, a Páscoa, a primeira Páscoa, né, onde as famílias deveriam matar um cordeiro e passar nos umbrais das portas o seu sangue, para que então a morte não tivesse poder sobre a vida deles. E depois nós vemos que os profetas começam também a falar a respeito de um cordeiro que haveria de vir, de um Messias que haveria de vir, e apontando, né, para um futuro, apontando para algo que Deus faria no futuro. Isaías ele fala assim no capítulo 53, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha beleza alguma que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando cortam a sua lã, foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação.
ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Amém, queridos? Essa palavra, essa profecia foi escrita pelo profeta Isaías muitos anos antes de Cristo ser morto. 700 anos antes de Cristo ser morto. E descreve de uma maneira clara, né? Parece que foi o jornal do dia seguinte. 700 anos antes. Então nós vemos ali no Egito, Deus já dando sinais do que faria. Depois nós vemos não só Isaías, outros tantos profetizarem a respeito do Messias. A Bíblia, o Antigo Testamento apontando para Jesus e dizendo: haverá alguém, um dia Deus proverá o Cordeiro. E naquele dia diz o texto em João, que João Batista, ele estava pregando a respeito do reino de Deus, e pregando a respeito do arrependimento, e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando ele viu Jesus, ele disse: aí está o Cordeiro profetizado, aí está aquele sobre quem a Páscoa falou, sobre quem profetas profetizaram. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve a revelação, João entendeu, João viu que diante dele estava o Cordeiro de Deus, aquele que foi enviado por Deus, aquele que haveria de dar a sua vida. Ah, queridos, aqui há algo maravilhoso. Quando nós vemos ali o texto de Lucas, no capítulo 22, depois nós vamos ler, aonde nós vemos Jesus se preparando para tomar, né, para comer ali, tomar a ceia, participar, né, da Páscoa, do jantar da Páscoa com os seus discípulos. Não, nós vemos o próprio Cordeiro de Deus sentando à mesa, e é lindo isso, porque como a palavra de Deus é linda, como ela traz a profundidade, a revelação, como isso é maravilhoso. E quando eu olho para a Páscoa, existe um paralelo maravilhoso, uma referência maravilhosa, porque o simbolismo é muito claro. O que Deus foi fazer no Egito, o objetivo dele era libertar o povo da escravidão de Faraó. O povo estava escravo, cativo, 400 anos de escravidão, de serviço. E Deus viu a tristeza do coração, Deus viu o clamor, Deus ouviu os gritos, o choro do seu povo, porque eles estavam sofrendo, eles não podiam se libertar, eles não tinham condição de sair do Egito, eles não tinham força, eles não tinham poderio militar, eles estavam escravos, essa era a condição deles, eles estavam subjugados por Faraó. Queridos, aqui há um paralelo maravilhoso, se nós entendermos qual era a nossa situação antes de Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos debaixo da servidão do diabo. A Bíblia diz que nós éramos filhos da perdição. Essa era a nossa identidade. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós estávamos separados de Deus. Nós não podíamos nos salvar. Nós não podíamos mudar a nossa realidade, nós não podíamos nos auto-justificar, nós não podíamos nos aproximar de Deus, havia um abismo enorme, assim como eles estavam separados.
assim como eles estavam escravizados, nós também estávamos escravizados. E o simbolismo de Faraó é o próprio Satanás que nos aprisionava. Nós estávamos cativos para a nossa natureza humana caída. Não havia esperança para nós. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e Ele veio em direção ao seu povo. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que foi Deus quem veio ao nosso resgate. Foi iniciativa de Deus. Ele viu a humanidade caída, Ele viu a humanidade cativa. E o coração de Deus, Ele se condoeu, o coração de Deus, Ele se derramou. E Ele veio nos buscar assim como Ele veio libertar os hebreus. Ele veio nos libertar. Ele veio nos buscar. Ah, queridos, e naquela Páscoa, o texto é claro, disse, Deus deu a ordem a Moisés, peguem um cordeiro, matem esse cordeiro e coloquem o sangue dele nas portas das casas, queridos. Esse é o próprio Cristo, é o símbolo do que Jesus fez por mim e por você. É o que aconteceu na sexta-feira da paixão de Cristo, onde Jesus ele foi pregado numa cruz, onde ele foi morto, onde o seu sangue foi derramado. Queridos, esse é o simbolismo. E quando nós cremos, quando nós recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, quando nós entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como se nós estivéssemos fazendo como aqueles hebreus, colocando a esponja no sangue e colocando o sangue nos umbrais das suas casas. É como se nós estivéssemos sendo lavados com o sangue do Cordeiro, queridos. Ah, isso é maravilhoso. Ah, queridos, este sangue precioso que nos liberta, este sangue precioso que nos guarda, é o Cordeiro de Deus. Queridos, quando você crê, entende o que eu quero dizer para você? Quando você crê que Jesus morreu na cruz por você, quando você crê e toma posse do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, ele é derramado sobre a tua vida. O sangue de Cristo, ele é aspergido sobre você. Você é marcado com o sangue do Cordeiro, como aquelas portas e umbrais foram marcados com o sangue do Cordeiro. Assim, a minha vida e a tua vida é marcado com este sangue. E sabe o que acontece, querido? Naquela noite da Páscoa, o anjo da morte passou sobre o Egito, mas ele não parou na casa que estavam marcados com o sangue, porque a morte não tinha mais poder sobre aqueles que tinham o sinal do sangue sobre as suas vidas. Ah, queridos, essa é a Páscoa. É a certeza de que nós somos marcados com o sangue do Cordeiro e de que a morte não tem mais poder sobre nós, de que a morte não nos domina mais, não temos mais nada com a morte. E a Bíblia diz que no Egito ela passou e ela não parou na casa dos hebreus, ela passou adiante, porque ali ela viu a marca do sangue do Cordeiro e ela não tinha autorização, ela não tinha poder para tocar naquelas vidas, porque elas estavam debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E é interessante que a ordem que Moisés deu foi clara. Ele disse: entrem e não saiam da casa. Ah, queridos, aqui eu creio que tem uma palavra de Deus para mim e para você. Não saia debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Porque o anjo passou e as pessoas estavam guardadas porque estavam dentro das suas casas e as suas casas estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Ah, querido, aqui é uma exortação para mim e para você. Aqui é uma palavra para que nós possamos refletir. Não do filho pródigo, não saia de casa.
Não há nada fora de casa a não ser morte. Não há nada fora da presença de Deus a não ser morte. Nós estamos guardados quando estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Porque é quando a morte passar, ela verá que sobre a tua vida existe uma marca. E essa marca é a marca do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que depois daquela Páscoa, Faraó chama Moisés e diga: vão embora, por favor, se apressem, juntem suas coisas e vão embora, vão adorar o Deus de vocês. E a Bíblia diz que os egípcios começaram a pegar os seus ouros, as suas joias, os seus tesouros e davam para os hebreus e falavam: vão embora daqui. E aquela noite foi marcada como a noite da libertação de um povo da escravidão. Ah, queridos, quando o sangue do Cordeiro é derramado sobre a tua vida, isso resulta em liberdade. Nós somos livres por causa do sangue do Cordeiro de Deus. E aqui em Lucas, no capítulo 22, nós vemos que, capítulo 14, Lucas 22, capítulo 14, diz que quando chegou a hora, Jesus já havia mandado os discípulos prepararem o lugar para a ceia. Eles já haviam enviado os discípulos à frente na cidade, falou: entrem na cidade, perguntem para uma pessoa tal, preparem um lugar, e eles foram preparar o lugar da ceia. Então, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse. Jesus estava celebrando o que, queridos? A Páscoa. Amém? Versículo 14. Lucas 22, verso 14. Jesus não poderia morrer outro dia. Jesus não poderia morrer uma semana antes, nem uma semana depois. Porque já estava profetizado. A Bíblia já estava falando a respeito disso, e Jesus sabia que a Páscoa estava chegando, e ele sabia que o seu tempo estava chegando, que o tempo de sofrer estava chegando, do tempo onde o Cordeiro de Deus seria entregue estava chegando, e Jesus reuniu os seus apóstolos e disse para eles: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Ah, queridos, como essas palavras elas trazem um peso, um significado. Como tenho desejado. Jesus desejou esta Páscoa. Jesus desejou sentar à mesa com os seus discípulos, sabendo que ele haveria de sofrer, sabendo que momentos difíceis viriam à sua frente, mas ele desejou estar com os seus. E olha que lindo que ele fala no versículo 16: pois eu digo a vocês que nunca, presta atenção, queridos, no que ele fala, pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Era o último jantar. Assim como os hebreus tiveram o seu último jantar no Egito, assim como os hebreus se reuniram, cada família se reuniu, sentaram à mesa para tomar aquele alimento, assim também Jesus sentou com os seus apóstolos. Era o último jantar, foi o último jantar dos hebreus no Egito, foi o último jantar de Jesus nessa terra. E ele fala: eu nunca mais vou comer, até que a gente sente de novo na mesa. Até que a gente coma de novo, até que a gente se reúna novamente, porque nesse dia nós vamos comer o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus.
Ah, querido, isso é maravilhoso. O Cordeiro de Deus estava sentado à mesa, o Cordeiro de Deus estava entregando o seu corpo. Eu serei a refeição. Lembra quando Jesus disse, aquele que tem que comer, tem parte de mim, tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele estava se referindo ao dia em que ele seria o Cordeiro servido na mesa, em favor de mim e de você. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, queridos, Jesus entregou a sua vida. Você conhece a história, logo depois desse jantar, ele foi traído, foi entregue às autoridades e foi crucificado. Na sexta-feira, ele morreu, deu a sua vida, cumpriu o seu chamado, viveu aquilo que foi profetizado, viveu aquilo que foi simbolizado lá no Egito, que foi profetizado pelos profetas, se cumpriu na vida de Cristo, ali entregou a sua vida. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu. Que no domingo, lá em Atos capítulo 2, eu gosto dessa passagem, onde o apóstolo Pedro está pregando. Atos capítulo 2, verso 24. Pedro está falando a respeito de Jesus, ele está descrevendo aqui todos os fatos com relação a Jesus. E no versículo 24 de Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro ele fala assim: mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Amém, queridos? O que Pedro está dizendo aqui? Que Jesus ele foi morto, e na sexta-feira houve tristeza e houve dor, desespero, da parte daqueles que andavam com Jesus, os apóstolos, das mulheres, dos seus discípulos. Todos ali ficaram chocados. Ele morreu, ele não vive mais. Muitos discípulos já estavam se dispersando, já haviam aqueles discípulos do caminho de Emaús indo embora sem esperança, porque o mestre havia morrido. Mas a Bíblia diz que no domingo, Deus ressuscitou a Jesus. E aqui eu estou lendo na linguagem de hoje, mas tem em outra linguagem. Eu não vou saber agora qual que é a linguagem, mas é uma linguagem que eu gosto bastante, que diz assim que, mas Deus ressuscitou a Jesus solto às ânsias da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Queridos, eu fico imaginando que na sexta-feira a morte teve uma refeição maravilhosa. A morte engoliu o Cordeiro de Deus. A morte tomou Jesus e colocou ela no seu ventre. Mas a Bíblia diz, e essa tradição diz, que a comida bateu e a azia já chegou. Aqui eu estou na minha viagem, tá? E sabe quando você come alguma coisa que aquele negócio fica, não caiu bem? Sexta-feira, sábado, creio que a morte estava com uma grande dor de barriga. Estava com um mal-estar terrível. E a Bíblia diz que no domingo, solto às ânsias da morte. Galera, a morte precisou vomitar Jesus. A morte precisou vomitar porque ela não conseguiu segurar. A morte não foi capaz de dominar a vida. E solto às ânsias da morte, ele foi vomitado, ele foi arrancado da morte.
Deus ressuscitou a Jesus, livrando-o do poder da morte. Queridos, essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa esperança. Porque o Cordeiro morreu, e o Cordeiro foi imolado, e o sangue dele foi derramado, e por causa disso os nossos pecados foram perdoados. Mas se ele não tivesse ressuscitado, que esperança nós teríamos? O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se ele não ressuscitou, que esperança temos nós? Mas porque ele ressuscitou e venceu a morte, nós também sabemos que com ele vamos ressurgir. Ele disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Queridos, ele é a vida. Ele é a própria vida e a promessa que ele tem. E a promessa da Páscoa, o simbolismo da Páscoa é esse, de que nós não precisamos mais temer a morte. Que nós não precisamos mais ficar com medo da morte, porque assim como Jesus venceu a morte e foi ressuscitado, assim também a palavra de Deus diz que nós seremos ressuscitados como Cristo Jesus. E nós seremos como Ele, queridos, isso é maravilhoso. E essa é a nossa esperança. Portanto, eu não preciso mais temer a morte, eu não preciso mais ficar pensando, achando que a minha existência, ela se limita a somente alguns anos da minha vida nessa terra. Não! A vida é em Cristo, e eu sei que como Ele ressurgiu, eu também vou ressurgir. Assim como Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar, porque existe uma eternidade a ser vivida ao lado de Cristo Jesus. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. A certeza de que temos um sangue sobre nós. A certeza de que a morte não nos domina mais. E a certeza de que ainda que eu morra, eu não ficarei preso no sepulcro. Porque nós seremos levantados assim como Cristo foi levantado, para que um dia nós sentemos à mesa com Ele. Ah, queridos, um dia nós sentaremos à mesa. Ele disse que os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos subirão, e nós vamos nos reunir nos céus, e nós vamos reunir nesta santa ceia do reino de Deus, e nós estaremos com o Cordeiro de Deus sentado à mesa com Ele, porque a vida venceu a morte, e aquele que crê tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. Queridos, eu quero orar por você nessa noite. Eu oro para que você saia da superfície e mergulhe, e entenda, e conheça as Escrituras, e conheça a Páscoa, e conheça o simbolismo da Páscoa, e viva verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus diz, para que a vida de Deus esteja em você. Eu não sei se você percebeu, mas não existe coelho nessa história. Não existe chocolate nessa história. Existe cordeiro e existe sangue. Entende, querido? Sai da superfície. Eu gosto de chocolate também. Eu como chocolate, eu adoro, né? É muito bom comer chocolate. É muito bom, sabe? Mas, queridos, não deixe ser distraído, não deixe ser enganado. Muitas vezes os reunimos a família, mas não estamos nem entendendo o que é o significado real, o que a palavra de Deus fala, o simbolismo, a verdade que existe nas Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade vos libertará. Que você hoje conheça o significado da Páscoa, da verdadeira Páscoa, do verdadeiro Cordeiro de Deus, e assim você possa crer e receber vida, em nome de Jesus. Pai amado, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, ela nos tira de uma condição de ignorância.
porque a Tua palavra, ela nos educa, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos liberta, Senhor, e eu Te louvo, Senhor, porque não haverá força, nenhum sistema nesse mundo, nada que nos impeça de conhecer a verdadeira Páscoa, de conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não seremos enganados com falácias, não seremos enganados com erro. Senhor, nós queremos conhecer a Tua verdade para nós. Cordeiro de Deus, bendito, maravilhoso, marca as nossas vidas com o Teu sangue precioso. Marca as casas, marca, Senhor, as nossas vidas, marca cada um de nós, tudo que somos, tudo que temos. Queremos estar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, porque essa é a nossa Páscoa, é ali que estamos seguros, é ali que a morte não nos domina, é ali que temos vida. Ele é a nossa esperança, e porque Ele vive, nós viveremos, aleluia. E porque Ele vive, nós também viveremos. E porque Ele está preparando uma mesa, nós também sentaremos com Ele nessa mesa. Um dia virá. Maranata, vem Jesus. O dia virá em que nós vamos nos sentar nessa mesa, e nós vamos nos alegrar, e nós vamos celebrar a vida. Porque Jesus disse: eu sou a vida, aleluia, e nele nós temos vida. Obrigado pela vida, Jesus. Obrigado porque Tu nos libertaste da escravidão do Egito, da escravidão de nós mesmos, da escravidão dos nossos pecados. Tu nos libertaste com um amor maravilhoso, dando o Teu próprio Filho para morrer por mim, por cada um, para morrer pela humanidade. Senhor, obrigado por tão grande amor, pela certeza de que em Jesus nós somos verdadeiramente livres, para sempre livres, de que existe uma eternidade a ser vivida na Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Feliz Páscoa. A Páscoa com cordeiro, não com coelho. A Páscoa com libertação e não com engano. A Páscoa que tem vida verdadeiramente. Essa Páscoa que eu desejo para você, para a tua família, para os teus filhos. Que todos conheçam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa, como João, que os teus olhos possam se abrir e que você possa olhar para Jesus e declarar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, Deus te ama e Ele não poupou o seu único filho. Pelo contrário, Ele entregou o seu filho para ser morto, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Se você ainda nunca orou isso, se você nunca teve a oportunidade de dizer: eu quero este sangue sobre a minha vida, eu quero esta cobertura sobre a minha casa, eu quero te dar essa oportunidade nessa Páscoa, de você convidar Cristo para entrar na tua vida, de você reconhecer Jesus como teu único suficiente Salvador.
de você reconhecer a Cristo como Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Eu vou orar, se você deseja, ora comigo agora. Aí na tua casa, aí no teu quarto, na tua sala, onde você estiver. Se você deseja, se você sente que há uma força dentro de você dizendo, faça essa oração. Eu quero te convidar a você orar comigo agora. Repete assim: Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. Eu aprendi que tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nessa noite eu reconheço o teu sacrifício pela minha vida. Eu reconheço que tu derramaste o teu sangue para que os meus pecados fossem perdoados. E eu quero te aceitar nesta noite como meu único e suficiente Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu desejo viver uma nova vida. Me liberta da escravidão de mim mesmo. Me dá uma nova vida, Senhor, me dá uma nova chance. Me dá a oportunidade de começar de novo, de maneira diferente, ao teu lado. Guiado por ti, dirigido por ti, Senhor. Guia a minha vida, lidera a minha vida, Senhor. Eu não quero mais andar sozinho. Eu quero andar ao teu lado. Entra na minha vida, Senhor, e muda a minha história nessa noite, nesta Páscoa, em nome de Jesus. Amém.